E aí, como vocês estão? Vamos começar a transmissão ao vivo, vamos começar com as informações, vamos aos detalhes, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Vamos lá, obrigado por se inscrever, obrigado por curtir, obrigado por estar aí com a gente. Bom, feliz Dia dos Pais, aliás, feliz Dia dos Pais, muito obrigado por estar aí com a gente nesse dia tão especial, né? Devemos lembrar dos pais também, não só deles. É isso aí, saudações, muito bom, tenho certeza de que muitos pais nem percebem. Se nem existe Dia dos Pais, nem percebem, nem contam. Não, mesmo com Copa do Mundo, não percebo como se isso nem existisse. Mas tudo bem, então, ótimo, pessoal. Vamos aos detalhes, porque, olha, tinham descoberto um baita bunker, mas enorme, né? Por parte, ou seja, das FDI, das Forças de Defesa de Israel, tinham descoberto um baita bunker dentro do Líbano. Aí você pensa, quando já parece que já descobriram tudo dentro do Líbano, e aí continuam aparecendo bunkers enormes, né? Eu gostaria que a gente visse essa imagem, isso foi compartilhado diretamente pela conta das FDI, na verdade, olha, aqui em cima aparece a conta, bom, está aí de cabeça para baixo, mas ali diz FDI, tem o logo oficial. Encontram um bunker enorme, segundo o que relatam, esse túnel subterrâneo do Hezbollah dentro do Líbano, localizado sob a aldeia de Mogdal-Zum, certo? Agora vemos onde está essa aldeia no mapa. Mas afirmam que contém centenas de armas, 4 poços de lançamento direcionados para Israel. Um túnel com mais de 200 metros de comprimento e mais de 25 metros de profundidade contém 4 poços de lançamento e 12 cômodos, incluindo áreas de descanso, salas, tudo isso também utilizado como depósito, né? De artefatos explosivos, mísseis antitanque, drones durante a operação. Mais de 20 membros desse grupo radical teriam sido eliminados. Mais de 50 locais de infraestrutura teriam sido desmantelados, incluindo postos de observação e depósitos de armas. Vejam as instalações, com todos os detalhes, pintadas ou seja, não são cavernas, né? Ou seja, aqui estamos vendo instalações com redes elétricas, tudo muito desenvolvido, já preparados para resistir a ataques, etc. Ou seja, impressionante. Com esse tipo de movimentos, também fica claro que o problema está dos dois lados da fronteira. Pois de repente surge essa visão, é Israel. Não, é o Hezbollah? Não. Ou seja, há uma confusão enorme ali, em que por um lado no Líbano dizem, olha, é um grupo que não deveria estar armado, que em teoria é um grupo político, mas se arma porque o Irã quer que se arme. Ponto. Estava sob ordens iranianas, por isso Donald Trump lançou um ultimato hoje. Diante dessas situações, Donald Trump lançou um ultimato e disse, olha, ou você para com as guerras por procuração, ou você para com as guerras por procuração, certo? E bom, continuam surgindo mais imagens, olhem só aí. A quantidade, esses são como os resíduos, né? Dos foguetes, mas não deixa de ser impressionante, né? Aí estão as próprias forças de defesa de Israel dentro, certo? Aí tem soldados, homens e mulheres, por sinal, eles estão lá dentro, então verificando toda essa situação, né? Diz... Essa cidade fica no topo de uma colina a quilômetros da fronteira com Israel. As FDI, as Forças de Defesa de Israel, descobriram uma instalação subterrânea que, segundo calculam, tinha pelo menos uns 10 anos. Imaginem, só agora a encontraram. Lá, dizem, foi preciso grande planejamento e forte financiamento. Ela estava protegida por portas de aço maciças, à prova de explosões. O túnel se estende por centenas de metros na montanha, a profundidades de até 29 metros. Isso se aproxima e desce até uma mesquita. O corredor era largo o suficiente para que até mesmo um veículo padrão pudesse entrar. Imaginem só. Ou seja, lá tinha de tudo, tinha materiais de contrabando, tinha materiais de divulgação desse grupo radical. O local, então, foi visto assim durante uma visita da imprensa organizada pela própria FDI, né? E mostram, então, algumas dessas imagens onde aparecem corredores e corredores, quartos e todo tipo de coisa, né?
aí está um pouco a questão como se vê, digamos, essa situação. Agora vamos ver as reações, né? Hoje temos as reações, mas sabe que tem outro assunto que também me chama a atenção, antes de continuar com outras coisas, que é o seguinte, olhem, essa imagem foi distribuída ou compartilhada pelo Reino Unido MTO, esse órgão, né? Marítimo para operações nessa zona do Reino Unido, por isso é Reino Unido, né? E conforme o que mostram, ou seja, pelo que se sabe nessa área do quadradinho amarelo que vocês veem, ali em frente ao Iêmen, novamente o ocorrido na semana passada se repete. Um navio-tanque de produtos a 50 milhas náuticas a sudoeste de Al-Shirir, no Iêmen, foi abordado por uma lancha que transportava 5 indivíduos armados que tentaram subir a bordo de acordo com o que diz este órgão. A embarcação realizou manobras evasivas e mudou de rumo, afastando-se então já do local, né? Ou seja, tentam fazer abordagens nessa área. Esse lugar está ficando mais inseguro. Não fica claro se são os Houthis ou algum outro grupo, mas começa a haver pressão contra alguns barcos nessa área. Fique atento, pois as coisas estão ficando intensas lá também. Vamos a outros assuntos importantes, como as reações ao que ocorre no mundo, incluindo declarações de Trump, Israel, entre outros. As condições de Israel que já colocaram as suas próprias, ou seja, todo mundo está colocando suas condições, né? Israel colocou as suas. E o que Israel pede é o seguinte: temos que ir para o mapa por 2 motivos. Temos que ir para o mapa, primeiro, para ver onde foi essa operação. O que eu dizia sobre o bunker nessa aldeia que se chama Magdal Saul, lembram que eu disse que íamos ver o mapa? Bom, então vamos ver, né? Vamos ver se a encontramos, para começar, né? Embora estejamos aqui ao vivo, mas gostamos de revisar o mapa um pouco e tentar chegar aos pontos que estamos discutindo, né? Veja, isso é no Líbano, achamos desse jeito, nessa área, certo? Aí está. Vamos afastar um pouquinho. Essa é a fronteira. Colocamos o mapa mais claro, com fronteiras mais definidas. Aí está. E se medirmos a distância, vamos medir a distância dali até a fronteira, né? Israel, então, seriam 7,1 quilômetros é o que você faz em um dia caminhando. Ou seja, é bem tranquilo, é uma distância bem curta. E dali, um bunker desse nível, desse tamanho. E, vejam, já se passaram anos desde que isso começou, desde que Israel começou a avançar em direção ao Líbano, a atacar o Hezbollah e tudo mais, ou seja, quantos anos já se passaram? Continuam achando túneis bem próximos e quantos ainda restam a descobrir, né? Então, é um assunto, ou é uma história, pelo menos agora, que parece que nunca vai acabar, né? Ou seja, continua sendo evidentemente um problema e algo que, mesmo que Trump quisesse controlar, não dá. Até agora, pelo menos. Não dá, né? Não dá, né? Não tem jeito, né? Não sei como esse assunto vai ser controlado, né? Então, eles descobriram esse lugar nessa região e o que Israel pede é que eles recuem ainda mais. Olha só, vou até dizer até onde, tá? Porque o que eles estão pedindo, a primeira coisa que Israel pede é que o Hezbollah recue. Ou seja, esta é a fronteira. Eles querem que recuem para trás do rio Litani. Vamos ao rio Litani, não é? Vamos ao rio Litani. Permitam-me colocar aqui no mapa. É um pouquinho mais atrás. Vejam onde é, deixa eu mostrar, permitam-me. Esta é a distância onde estava o bunker. Olhem só onde está. O rio Litani está mais atrás, certo? Se contarmos desde a fronteira, mas desde... Vamos colocar o ponto aqui e vamos colocar este outro ponto aqui. Aí está o rio Litani. Faltam 14 quilômetros até a fronteira, não são menos. Aí. Aqui está a fronteira, bem neste ponto, o mais próximo possível. São 11 quilômetros. Mas digamos que da parte norte de Israel fica mais longe, né? Porque Israel, ou seja, a parte, digamos, de Israel, já está desse lado. São uns 25 quilômetros, não sei. E eles pedem do rio Litani para trás. Ali, sem problemas. E, obviamente, também pedem que se desarmem, né?
pedem o desmantelamento total da infraestrutura do Hezbollah ao sul do Litani. Ou seja, que não fiquem aqui os bunkers, as plataformas de lançamento, tudo isso tem que sair, né? Tem que ficar de fora, certo? Ou seja, não dá para manter isso aí e pensar que vai haver paz, né? E depois também pedem que no futuro, se acontecer, suponhamos que já tenha sido cumprido, né? Eles voltam atrás, retrocedem e desmantelam todas as instalações nucleares, instalações militares do Hezbollah, né? Ok. Elas tiram, supondo, né? E então, o que pedem também é que caso haja algum outro desafio com o Hezbollah ou com algum grupo radical que ataque Israel, que eles tenham liberdade de ação militar imediata nessa área, caso aconteça alguma coisa. Ou seja, Israel diz, nos deem a liberdade de poder operar ali, sem que isso vire uma guerra total, ou seja, que digam, olha, já detectamos que esse grupo está vindo aqui e vamos atacá-los, certo? É isso que eles pedem, são esses 3 pontos, basicamente. Enquanto isso, Donald Trump também já reagiu, não é? E ele mandou essa mensagem, vamos ver se conseguimos colocar aqui. Essa mensagem, certo? Aí está. Vamos ler a mensagem e depois vamos detalhar. Vamos ver. Irã diz Trump, o Irã deve parar imediatamente seus proxies altamente pagos no Líbano, para que parem de causar problemas. Se não fizerem isso, vamos atacar o Irã com muita força de novo, assim como fizemos na semana passada, só que mais forte. E o atentamente presidente Donald Trump, não é? Aí está. Só que mais difícil, né? Ou seja, só mais forte, né? Presidente Donald Trump. Essa é a mensagem que Donald Trump passa hoje diante dessa situação, certo? Então é uma reviravolta. É uma reviravolta em plena negociação. Lá no leste, na Suíça, né? Durante as movimentações, eles conversam. Depois, chega o anúncio. Vamos a outros pontos importantes. Vejam só, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, teria dito o seguinte, né? Então, né, como as coisas vão mudando, né? Ele diz, não há líder mundial com quem Trump converse mais do que com Netanyahu. A relação entre Netanyahu e Trump, segundo ele, vai além de 2 estadistas. É tão pessoal que existe uma franqueza entre eles diferente da relação de cada um com qualquer outra pessoa. Quem diz isso é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. E ele fala isso em um contexto muito, muito claro. De repente, parecia que Trump já estava traindo Israel e provavelmente estava mesmo. Mas ele percebeu isso. O Irã segue seu próprio caminho e ignora esse acordo. E por voltar com Israel dizendo que somos amigos e parceiros, sem problemas, só alguns desentendimentos, mas não estamos brigados. Pelo menos é a sensação que eu tenho. A gente estava comentando agora há pouco, Estrela e eu, e dizíamos, parece mais que ele quer voltar à amizade que tinha, né? Basicamente, né? Quer dizer, parece que não tem mais do que isso, né? Enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes. Como você está? Saudações, Roble, Eliseu, Cebola, Francisco Arce, um grande abraço, Panterita e toda a comunidade. Pois bem, é que a disputa aqui está muito boa, né? Tem ficado muito interessante. Aliás, aconteceu uma coisa muito curiosa. Olhem, uma mensagem de Donald Trump. Bom, eu acho que ele também foi mal assessorado de repente, ou talvez só por ser do país dele, né? Mas ele coloca essa imagem, né? Na verdade, fui eu quem colocou essa imagem. E ele faz um tweet e, com essa imagem, na verdade, explica que esse personagem às vezes se confunde um pouco. Donald Trump fez uma declaração muito curiosa esses dias. E fiquei devendo comentar isso aqui porque, de repente, vira aquelas mentiras que acabam virando realidade de tanto serem repetidas, né?
ele disse que a Rússia em 2022, quando entra na Ucrânia. Como se as guerras deles fossem tão legais, né? E eles quiseram ir como numa guerra clássica. Avançar por todo o território, digamos, respeitando as leis da guerra e não pela estrada. Sim, como para fazer fora da área, longe de onde estão os civis e respeitar os civis. Imagina só como esse cara pensa, tipo, como é que ele tem coragem de dizer isso, né? Bom, esse aí disse que foi assim que o Putin fez. Então a Ucrânia se preparou e conseguiu se defender e conseguiu parar a guerra. Diz, como quem fala em respeitar as condições da guerra. Putin se envolveu em confusão, não por querer esmagar a Ucrânia rapidamente, mas não o fez apenas por ser gente boa. E ele não quis ir pelas estradas. Todas as imagens que existem dos tanques quando entravam em direção a Kiev em 2022 ou tentavam entrar em Kiev são nas estradas. Eles foram pela estrada. Foi por ali que eles foram. O cálculo estava errado, mas por questão de contra-inteligência, por causa de que as pessoas não deram. Ou seja, a ideia que venderam para Putin foi: vocês vão entrar e todos os ucranianos vão aplaudir, vão dizer pode passar por aqui, senhor, e conquistar toda a Ucrânia sem problema. Isso foi o que venderam para Putin, o que era totalmente falso. Até os fazendeiros iam lá e bloqueavam os tanques, faziam o possível para que eles não ficassem com os tanques. Existem imagens de 40 quilômetros de estrada com tanques destruídos e queimados. 40 quilômetros. Evidentemente, foi aí que ficou claro que tudo seria um erro, um tremendo erro. E isso já foi demonstrado pela própria história, né? No fim das contas, às vezes soa muito curioso e muito estranho. Quem vai lá, vende e fala no ouvido do Trump e conta esse tipo de história para ele, né? E o convence a publicar, além de mim. Eles estão lá todos na estrada, em fila. Né? Lá estão todos em fila. O que aconteceu com todos aqueles blindados, tanques destruídos? Eles usaram as rodovias. Ou seja, usaram tudo o que podiam e atropelaram o máximo de civis possível. Mas simplesmente não conseguiram. Ou seja, o cálculo foi muito mal feito, né? A inteligência vendeu uma coisa que não era confiável, não era real. E bom, já, como dizem, o resto é história. Basicamente não, ou seja, já se sabe o que aconteceu depois. Como vai acabar? Bom, vamos ver. Mas não foi nem tem sido uma guerra, uma operação militar, não foi assim. É isso. Mas enfim, o que realmente me preocupa é o fato que haja quem conte essas histórias e anedotas para Trump e ele as repita. Quer dizer, quem está super infiltrado ali no gabinete dele ou muito próximo a ele, que vende esse tipo de histórias, né? E que ele acredita e publica. Isso é o que realmente deve preocupar o pessoal da inteligência. De onde eles tiram essas histórias? Quem vende para eles? Quer dizer, de onde ele tira esse tipo de coisa? Mas enfim, é no mínimo curioso, né? Muito curioso o assunto. Outros assuntos que também me chamam a atenção são que, bom, continuam aparecendo imagens dos vilarejos, dos ataques que estão acontecendo em vários pontos dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Desta vez, as forças de defesa estão atacando as estradas de Mariupol em Dayakov. Essas estradas que levam suprimentos são constantemente atacadas para que os suprimentos não cheguem às posições russas. E bom, e mais imagens que continuam aparecendo então, disso. Esse tipo de ataques que estão acontecendo e atualmente há cerca de 600 carros perto da ponte. Esta é uma ponte atacada. Diz que se formaram longas filas na saída da Crimeia na ponte, porque, bom, toda essa área tem sido atacada. Há um depósito de petróleo em Kars, bem ao lado da ponte de Kars, que está em chamas. Ou seja, os ataques à região de Kars começaram à noite. É uma ponte estratégica. Vale lembrar que a ponte foi construída após a invasão da Crimeia. É uma grande estrutura que liga a Rússia à Crimeia ocupada. Então, evidentemente, tudo isso mostra que há uma busca intensa. Aqui está esta imagem, acho que ela mostra isso melhor. Aí está o local, diz que partes da Crimeia estão sem eletricidade.
Outras partes da Crimeia estão sem água, onde os incêndios estão atingindo. Provavelmente também. Bem, são áreas nas quais já não há defesa, basicamente, né? Ou seja, há uma situação tremenda. E eu imagino que agora a Rússia deve estar fazendo seus próprios cálculos para ver o que vão fazer. Porque, além disso, dentro da Rússia não há suprimentos de combustível. E começam a aparecer essas filas e essas, digamos, limitações, onde dizem para eles, olhem, vocês só podem abastecer 20 litros ou 15 litros, o que for. Não, e também que o mercado negro de gasolina cresceu, que custa 2, 3 vezes mais caro fora dos postos de gasolina, obviamente, né? Então, bem, isso também é bom. Parte do que se vive agora mesmo nesse conflito. Por sinal, estão publicando essas postagens. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela, mas estão passando essas publicações por esses meios. Isso é um blogueiro. Alguém retuitou o que esse blogueiro russo disse, certo? Que é um blogueiro militar. Incrível. A Crimeia diz o seguinte, vai ser um acerto de contas, não é? Não tem luz, não tem água, não tem combustível. Ele diz que já não se trata nem de rachaduras que aparecem. Ele diz que está desmoronando. Isso, bom, faz parte dos comentários que vão surgindo nesse sentido, né? E bom, continuam aparecendo mais imagens desta vez. É na Crimeia. Uma explosão na Crimeia. Alguém vendo isso do apartamento. Isso é uma instalação de armazenamento na Crimeia ocupada sendo atacada por drones. O mais interessante é que, por exemplo, os ataques que aconteceram na semana passada, que foram massivos, dizem até saber quantos mortos houve do lado da Rússia. Ou seja, civis contabilizados por eles, porque são eles que fornecem seus números, né? 0. 16 feridos, 0 mortos. O que quero dizer é que, porque uma coisa é atacar instalações. Sim, isso te causa um problema, mas você não está atacando prédios civis, embora devesse. Feridos ocorrem quando sistemas de defesa são acionados, eles atacam e destroços caem. Já houve civis mortos, e isso pode acontecer novamente. Mas não é, digamos, nas grandes quantidades que de repente pode haver quando são atacados prédios de departamentos, escolas, etc., né? Que é um tema que se pede e continua se pedindo constantemente para que não aconteça. Ou seja, que se ataque infraestrutura militar ou relacional ao militar, não infraestrutura, tipo elétrica. Coisa que, bom, a Ucrânia praticamente disse a partir dos primeiros 2 meses deste ano que se isso continuasse assim, eles também começariam a atacar. Agora sim, já em um esquema de olho por olho nos sistemas elétricos, né? Não contra civis também, mas sim contra os sistemas elétricos. E bom, vamos ver o que acontece, né? Mas digo, é um conflito, né? Um conflito que tomou um rumo tremendo desde este ano de 2026, foi como uma virada enorme, tanto pelo desenvolvimento de drones, que já vinha acontecendo há anos, mas que agora é como se já fosse visível, né? Como se já desse para ver. E evidentemente também a questão das IAs e sistemas de guiagem que estão sendo usados agora mesmo dos dois lados, né? As guias estão fazendo um trabalho importante, basicamente eliminando humanos, né? Literalmente é isso, né? Estão se atacando com guiagem via drones e usando esse tipo de desenvolvimento. Infelizmente, assim como terá usos positivos, também tem outros muito sombrios, né? Mas enfim, vamos para outros assuntos importantes. Nery Salazar e toda a comunidade que está nos acompanhando. Então, eu perguntei na transmissão anterior quem aqui é pai. Acho que não tem muitos porque ninguém levantou a mão. Acho que não sou mais velho. De qualquer forma, fui eu, José, quem me convidei. Não sei, esse Nery como está? Mandando saudações até aqui. Talvez sejam vocês dois aí. Sempre sim, não sei porque eu esqueço que Galveston tem praia, né? Tipo, por exemplo, aí. E como é a praia aí? De Sompara, bom, não sei, para sair e dar uma volta na praia ou algo assim, né? Ir, não sei. Ir num, como chama, jet ski aí para brincar um pouco ou algo assim, não sei, alugar, né? Ou algo assim. E aí, Adilson, como você tem estado? Olá. Garman surfar, para quem gosta de surfar. Garman diz que o amigo de Trump está com problemas, diz Roblo.
Como você tem estado, Rómulo? Olá. E o que você me conta, Eliseu? Sim, mas estão demolindo tudo, diz Eliseu. Como você está? José Mitucaio diz boa tarde. Obrigado. Muito obrigado também para você. Como você tem estado, Sandra? Também um grande abraço. Sandra Juarez, como você tem estado? Ele diz, você torce para o Irã, você apoia o regime dos ayatolás, ou força Irã para que o Irã vença. Você está do lado do regime dos ayatolás, e surge um Irã democrático. Ou você se acredita em Deus, líder supremo e... nesse nível de ditadores e todas essas coisas. Se você gosta disso, eu pergunto. Não tenho. Cada um tem esse de guacanejo. E se a praia de Galveston é bonita, mas a praia de Galveston é bonita e é ampla, diz guacanejo. Que interessante, guacanejo. Veja, a única praia que eu conheço no Texas é a Ilha do Padre, não é? Faz muito tempo que fui, nunca tive a oportunidade de ir a outras em Houston, acho que só fui ao aeroporto, mas nunca estive lá de verdade. Bem em Houston. Não quero só estar lá, quero ir para ver, não sei, algum lançamento de nave ou algo assim. Não sei, seria muito legal, sabe? Seria legal ver se conseguimos alguma possibilidade de ir ao lançamento do próximo ano, ver se alguém se anima e a gente vai para lá. Todo mundo lá de ônibus, a gente aluga um ônibus, faz alguma coisa e ir pro lançamento que vai acontecer para a Lua no próximo ano. Quer dizer, e não seria pouca coisa, seria interessante. Eu sim, de verdade, sim, eu encararia uma viagenzinha tipo de planejar mesmo, né? Porque no final das contas é algo histórico, né? Quer dizer, pouca gente pode dizer que viu o foguete que foi para a Lua em 1900, não, 1900. Então você diria em 2027 vi o foguete que foi à Lua, né? Acho isso mais interessante. Gostaria muito de fazer isso. Isso é na Flórida, em 2027. Esse lugar se chama Cabo Canaveral. Bem, é mais sobre planejar a viagenzinha, não sei, a gente organiza um ônibus ou pega um avião, tanto faz, vamos ver se o pessoal se anima. Sei que muitos da comunidade estão no México e nos Estados Unidos. Mesmo assim, a gente se organiza e planeja. Acho que assim dá certo, não, acho que sair para ver o momento, transmitir, né? Obviamente seria incrível para mim. Vamos ver se conseguimos organizar isso, né? Vamos ver se a gente vai organizando. Seria ótimo. Diz, saudações para Gios. Como você tem estado? Muito bem. Boston, Massachusetts, sim, todos esses defendem. Votantes, mas todos moram nos Estados Unidos e na Europa, e são poucos com essa dupla moral que eles têm. Diz, saudações, Boston, Massachusetts. Acho que eles são do contra, né? Quer dizer, porque não param para pensar no nível de como vivem os cidadãos desse país, né? E então é isso, de repente é como se só pudéssemos estar. Diz, não há muita diferença. Os de todas até já. Não me diga isso. Não me diga isso, né? Não, vamos lá, vamos analisar um pouco, né? Não me diga que é a mesma coisa. Não me diga que é a mesma coisa. Quer dizer, eu entendo que você não gosta dele, e entendo perfeitamente porque Netanyahu é um cara insuportável, né? O que você quiser, mas não me diga que é a mesma coisa. Não vamos cair nessa, né? Existe uma diferença enorme, Você não vai ver Netanyahu eliminando 30 mil, 40 mil, 60 mil pessoas da própria população dele. Certo? Você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Isso é algo que vai para outro nível, não é este. Dizem, vamos ver se ele tem razão, você está totalmente certo. Pepe diz, tem que ler todo o comentário, o contexto, mas só que Israel diz que vivem em democracia. Meus amigos que moram lá não pensam igual. Você está totalmente certo quanto ao que se vive. Não, se vive uma democracia. É isso, né? Ou seja, a democracia não é perfeita e, infelizmente, é uma democracia que está manipulada. Manipulada a favor de quem? De quem? Manipulada pelos políticos. Isso é o que acontece, por exemplo, agora com os Estados Unidos, o que acontece no México e o que acontece em muitos países. Ou são democracias em que um grupo de pessoas toma o poder e não larga, né? E isso pode acontecer e está acontecendo, que é o que acontece em muitos países. No caso dos israelenses, os israelenses que são mais, digamos, abertos à ideia de não haver guerra, estão indo embora. Então, quem está ficando? Estão ficando os ortodoxos. Estão ficando os grupos mais conservadores. Esses são os que estão ficando, certo? E eles ficam. E, infelizmente, se isso continuar avançando assim, vai ser um problema.
porque vai haver uma polarização tremenda, tremenda. E em algum momento, na minha opinião, eles realmente correm o risco de perder essa democracia. Continua sendo agora como a Turquia, não é? A Turquia também está um passo para lá, não é? E eu diria, bom, detalhadamente, aí sim eu comparo mais. Detalhadamente, e esse Erdogan, do meu ponto de vista, não sei o que você acha, porque são personagens que estão dentro da democracia, acelerando a autocracia, não é? Ou seja, eles são autocratas como pessoas. Sim, sim, são autocratas, mas estão dentro de um sistema que ainda defende coisas democráticas e certos valores democráticos que eles não cumprem. Sim, eles não cumprem. Estão atacando outras populações, invadindo os curdos, no caso da Turquia, e os palestinos, no caso de Israel, o que é lamentável, mas também estão esses personagens, outros inaceitáveis como os ayatolás, que vão ainda mais além. Sim, você tem razão ao dizer que a democracia está se perdendo e pode ser perdida. Acho que não estão nesse nível, mas estão, digamos, seguindo esse caminho. E a questão demográfica, imagine você. Você é de lá e diz, olha, é injusto o que está acontecendo com esses povos, como já surgiu um partido pacifista. Aliás, dentro de Israel, a questão é quanta gente vai ter, ou seja, quanta gente vai apoiá-los, não é? E aqui também nos escrevem de Israel, hispânicos, israelenses, e nos dizem exatamente o que você me comenta. Ou seja, dizem, Netanyahu não o queremos, né? Ou seja, queremos uma mudança, né? E se não concordam com o Irã, também não concordam com a forma como agiram na Palestina. Ou seja, por isso me surpreende muito ver hispânicos que defendem isso. O que faz Netanyahu quando você diz converse com os israelenses, converse com os hispânicos israelenses, com as pessoas que realmente vivem lá dentro e pensam de forma muito diferente do Netanyahu e muito diferente mesmo. Mas o problema é que isso não acontece aqui. Certos grupos vendem para eles, principalmente certos tipos de religiões ultracristãs, não é? Há de tudo, vendem para eles a ideia de que o que fazem está errado. E geralmente são esses que defendem esse tipo de coisa. Então esses ataques contra certas áreas em diferentes pontos dos arredores, não é? Independentemente de que, obviamente, é compreensível que um país possa se defender de qualquer ataque terrorista. Isso até aí está perfeito. Entende-se quando o ataque não é por 2, não é por 3, mas por 10, por 20, por 100. Isso aí. Aí eu penso, espera aí, você está passando dos limites, né? Mesmo pelos padrões americanos que já são exagerados, você está passando dos limites, né? Então essa parte é a que, de repente, acabou gerando muita inimizade global contra Israel, né? Ou seja, eles têm um problema de imagem aí, por assim dizer, extremamente sério. Por isso você via no jogo Irã, que era, não me lembro se foi em Los Angeles, e o pessoal no estádio comemorando o que o Irã fazia. Não porque concordam com o regime, mas porque estão mandando um recado para os Estados Unidos e para o Trump de que não se meta na guerra, cara. Ou seja, não trate mal os jogadores que não têm relação com o problema. E se tiver a ver, se tiver algum que você diga, olha, mas esse aqui sim, olha o que ele fez, então esse você não deixa passar e mostra as evidências. Mas se você já permitiu que eles entrassem é porque são jogadores, porque eles estão entrando para jogar, então respeite-os, respeite. Mas tudo bem, sim, eu entendo. Essa parte eu entendo. Saudações. Hoje faleceu em Cuba Ramiro Verdez, homem importante do governo, comandante da Revolução de 94 e um dos mais longevos dos filhos da manhã. Na verdade, Roble, impressionante. Impressionante. Boston afirma que Israel não ataca barcos civis nem espalha bombas pelo mundo. Mais terroristas que só servem. Não, sim, para muitos civis. Boston, não me diga isso, por favor. Quer dizer sim para civis, por favor. Também digo, sejamos sérios. Quer dizer, não é o melhor. Há barcos civis, mas sim... Bom, que sim, por sinal, também já fez isso, mas... Quanto a edifícios civis, há evidências abundantes. A maioria dos mortos do lado palestino eram civis, e isso está totalmente documentado. Não permitir a entrada da imprensa lá dentro também está tremendamente errado. Porque, veja, por que você acha que não vão permitir que a imprensa entre? Por que você acha? Não é por boa vontade. Eles querem esconder o que acontece.
Não se pode limitar a imprensa dizendo que em certos lugares pode tudo, mas em uma guerra não pode entrar. Não, acho que eles têm que entrar, têm que estar lá, porque o que está acontecendo precisa ser reportado e documentado, não é? E isso é feito, não é? Mas isso é feito escondido e com riscos. Quantos jornalistas morreram por ataques israelenses? Quantos hospitais? Ou seja, não digo isso está muito bem documentado, isso não há dúvida nesse sentido. Aliás, 2.000 israelenses protestaram por isso. É preciso lembrar disso, né? Isso e a corrupção, né? Então sim, ou seja, isso foi excessivo, né? Isso é muito claro. Até o próprio Trump já disse isso, que já é uma pessoa bastante dura, né? Ou seja, até ele mesmo disse, ou seja, que passaram dos limites exageradamente. Não, ou seja, isso não há dúvida nesse sentido. Não diz Garman como está a luz. Ana Hughes, muito boa noite. Este diz saudações. Como você tem estado? Isa, e pronto. Muy buenas. Disse que o judaísmo moderno está evoluindo, como uma promessa ou juramento conforme as circunstâncias. Não entendi. É mais do que isso, é um comentário acima. Não diz. Cuba se livrou de um revolucionário. E diz Adilson. Saudações, Adilson. Muito bom. Quem mais está por aí? Bem, para toda a comunidade. Muito obrigado, Adilson. Olá, sumida. Como você tem estado? Sumida, não, Patri. Desculpa, Patri. Olá, Penaltas. Como você está? Saudações e parabéns a todos os pais. De novo, diz como reprimem seus próprios habitantes que não pensam igual. Diz como reprimem. Ok. Perguntas ou afirma como se fosse para mim? Diz esse cumprimento que Germán diz. Decidiu seu pai e avô. Diz Germán. Caramba, Germán. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Que legal. Diz saudações, diz Boston. Diz se os edifícios civis onde há terroristas e o único país do mundo que avisa antes. Não é o único país, todos os países fazem isso, mas na Palestina não fazem. Boston, na Palestina não fazem isso mais do que lá. Naibo, remova o comentário, mas posso ler. Diz, eu leio tudo. Diz que edifícios civis com terroristas são avisados antes de serem bombardeados. Único país no mundo a fazer isso. Civis morrem, mas não são alvo. Se acontecer, Boston, me desculpe, mas acontece sim. Ou seja, o Líbano foi diferente. Eu reconheço isso. No Líbano era diferente. Avisavam antes de bombardear, mesmo com civis, o que nunca deveria ocorrer, avisando ou não. Ataques em áreas civis são inaceitáveis. Ponto. Verdade? Nem avisando ou não, em civil não se toca. Ponto final. Ok, mas reconheço que se avisava no Líbano, não na Palestina, não na Palestina. Avisavam e assim que chegavam era pá, acabou. Isso não pode ser feito. Quer dizer, não sei. Você não pode atacar uma área civil porque nem todos vão receber a mensagem, nem todos podem sair de lá, etc. Ou seja, não pode ser feito, não deve ser feito, certo? Toda a confusão que Trump e o Pentágono têm por causa do que aconteceu na escola do Irã. Em uma escola do Irã, não é? Por sinal, por um erro da inteligência artificial, a inteligência artificial não estava atualizada e colocou como um alvo, agora já se sabe, né, como foi. Ou seja, no caso do Irã, a inteligência artificial disse, não, todo esse complexo é da Guarda Revolucionária, ataquem tudo. Atacaram tudo. Depois atualizam o mapa e dizem, não, isso é uma escola. Eles já sabiam, mas o guia desatualizado marcou tudo como alvo. Nem consigo imaginar, quer dizer, imagina o erro. E é um erro que custou muito, que foi super criticado, que vai custar dinheiro literalmente. Quer dizer, também, ou sabe quem eu digo? Obviamente não, isso não traz a vida de volta. Mas é, aí sim, um dos poucos países que respondem economicamente nesse sentido. Poucas vezes fazem isso e demora. Chegam a passar anos, mas acontece. Porque acontece até mesmo com os afegãos e é muito lento do jeito que você quiser, mas acontece. No caso de Israel, não, isso não acontece. E menos ainda com os palestinos, não acontece. Ou seja, antes de começar a guerra, realmente havia coisas que podiam ser vistas. Vamos por um viés humano. Ele dizia, bom, certos temas de água, certos assuntos estavam circulando através de Israel para a Palestina, de palestinos. Assim, eles estavam fazendo algumas coisas que eram boas. Certos assuntos estão circulando, agora não.
Acho que a questão da água voltou um pouco, mas eles restringem quando querem fazer isso, Gui. O que não deveria acontecer. Não é uma divisão tão rígida. Dizem que terroristas já estiveram em zonas humanitárias atirando em Israel, inclusive hospitais. Não justifica atingir civis. Como já disse, não, Boston. Ou seja, entra um maluco desarmado em um banco. Ele prende várias pessoas lá. O que fazer? Não dá para bombardear o banco para eliminar a pessoa sem atingir os civis. É isso que está acontecendo. Certo? É que ele entrou em um banco e era um ladrão. Tive que bombardear tudo porque assim já eliminei aquele maluco lá. Não dá, né? Você negocia, busca tirar ele de lá com inteligência e um atirador de elite para evitar problemas com os outros, blá blá blá. Mas você faz alguma coisa para não afetar os civis, né? Tudo o possível até o último instante, né? Esse tipo de coisa, né, que não dá para trabalhar. Mas enfim, ele mandou um abraço. Considerando que Gaza tem 500 quilômetros de túneis, como os civis não se refugiam dos bombardeios, diz Maribel. Como está, Maribel? Um abraço? Ele diz que isso está errado, é verdade? E um abraço, Boston, como você tem estado? Ele diz, digo, e o ponto é que a coisa não está mudando, ou seja, não muda no sentido de que existe um ódio muito grande. Por isso achei refrescante que houvesse um partido, não sei seus pontos políticos, nem nada. Ou seja, não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas pelo menos dá esperança que exista um partido que diga, olha, nós não queremos guerra, queremos ser pacifistas, certo? Um partido oferece isso em Israel, vamos ver o que acontece. E vamos ver o que se gera para criar uma condição de paz a longo prazo, né? Porque agora está muito difícil. Pessoal, daqui a pouco eu volto porque isso aqui está interessante, está intenso. Mas também, é fim de semana, Dia dos Pais. Então, é isso, obviamente estou indo. Vou passar um tempinho com a família e daqui a pouco voltamos com mais situações, com mais reportagens sobre o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar. Adoro poder conversar com vocês e poder debater um pouco. É bonito, é bom. E é isso, né? No final, cada um tem seu ponto de vista e todos nós vamos aprendendo e tentando crescer um pouco. Um abraço, fiquem bem. Nos vemos mais tarde. Até logo.